Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para gravar um podcast do Salk Brasil e hoje o podcast vai ser um pouquinho diferente do tradicional. A gente vai deixar um pouco a segurança de lado, a gente vai falar de liderança, que é um tema muito importante, é um tema que também é um pilar, também é uma área que o Salk Brasil trabalha. Então, a gente tem ali a parte de segurança e liderança. Então, hoje a gente vai ter aqui uma convidada muito especial, que tem uma carreira muito bacana, uma carreira grande, de muita experiência, aprendizado, que vai trazer para a gente aí muito conteúdo legal. A gente vai debater aqui sobre liderança, de muitos fatores, e eu acho que nada mais, nada menos do que Lu Marcena para conversar com a gente. Obrigada. Para falar sobre vários ambientes de liderança. Lu, muito obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço. É um prazer tê-la aqui com a gente. Tá? Então, vamos ao que interessa. Sim, por favor. Vamos lá. Lu, primeira pergunta. Como que você entrou na liderança e por quê? O que te aflorou, que te trouxe para esse lado? Eu comecei como gestora desde os 25 anos, né? E aí eu entendi o quê? Que eu tinha muito conhecimento técnico, que eu tinha conhecimento de processos, mas que eu não tinha habilidades de liderança. Entendi. E aí eu vivi algumas dores, né? Nessa carreira e nessa jornada de falta de engajamento, conflitos, né? Turnover alto e tudo mais. E aí eu falei, peraí, alguma coisa aqui não tá legal. Na época nem falava em liderança, né? Era gestão, era gerência, né? O chefe, né? Era chefe, né? Sim. Não se falava em liderança, né? Era algo intrínseco, né? Sim. Mas não era mencionado liderança. E aí eu comecei a ver que eu tinha esses problemas, essas carências aí, né, de habilidades. Mas eu tinha era fácil para mim liderar, né? Legal. Na faculdade e tudo mais, né? E aí eu fui atrás de conhecimento. E o primeiro curso aí que eu entrei foi em coaching, que foi uma virada de chave para mim. Sério. Acho que é para todo mundo, né? Foi uma virada de chave. E aí eu me apaixonei de verdade e comecei a aplicar na minha equipe. Aí a coisa foi. E aí eu entendi o que era liderança mesmo, né? Legal, bacana. E o que você começou a aplicar, Lu, que você viu que fez toda essa diferença no seu ambiente de trabalho? O que você trouxe de dentro do curso e que você levou para sua equipe, que você notou diferença imediata? Então, existem, né, vários estilos de liderança, mas eu sou assim, eu acho muito... A teoria é uma coisa, a prática é outra. Com certeza. Né? Você está lidando com pessoas e não dá para fazer uma receita de bolo, né? Perfeito. E aí, o que aconteceu? Eu falei, empatia para mim foi a primeira coisa que eu acho que virou a chave mesmo com a minha equipe. Eu me colocar no lugar deles, eu entender certas situações, entender como eles talvez enxergavam, né, a líder deles e como eu também me posicionava, né? E o coaching também, ele trouxe aquela questão de muitos questionamentos, né? Você fazer a pessoa mergulhar em algumas questões internas dela e ela ver que ela tinha potencial para isso, mas que estava lá escondido, Exato. né? E o coaching, ele faz isso, né? Assim, vir à tona mesmo, né? As famosas crenças limitantes, né? Exato, e você realmente começa a fazer a pessoa enxergar os potenciais dela que estão lá, ocultos, né? Apliquei ferramentas. Num dado momento, eu dei de presente para cada um que fazia aniversário uma análise DISC. Caraca, que legal. Para todos, né? E eles, né, não entendiam o que era. Quando eles viram, mas era um calhamaço, assim. Eles acharam o máximo, porque é um raio-x, né? O DISC é um raio-x. E aí eles começaram realmente a entender, né, seus pontos fortes, seus pontos de melhoria, né, as suas tendências, né? E isso, nossa, foi assim algo que também foi transformador, né? Que bacana. Eu vejo muitas das pessoas que eu sigo dentro de liderança, é muito comum o líder, quando ele descobre o potencial que ele tem de liderar, ele quer irradiar todo mundo. Sim. Né? Ele quer fazer com que todo mundo cresça, que aflore, que dê o seu melhor.
E a primeira coisa que o líder faz quando ele descobre, não, como você falou, não há receita de bolo, mas ele descobre métodos, metodologias, Sim, ferramentas. ferramentas, ele vai e compra um livro. Sim. Ou ele vai, ele compra um curso, ou ele traz pessoas para dentro da empresa para ensinar. Sim. É muito comum ver Sim. isso acontecer. O líder, na verdade, assim, eu acho que ele tem que ser, ele é um eterno aluno, né? Com certeza. Porque ele é melhoria contínua. Eu, desde então, eu não paro de fazer cursos, não paro de me especializar. Sempre alguma coisa eu faço. Eu fiz pós-graduação em gestão de pessoas, Bacana. com foco em liderança. Legal. Né? Então, assim, a gente está sempre se movimentando. Eu acho que o líder, quando ele reconhece que depende dele também o desenvolvimento, ele primeiro tem que desenvolver ele, para depois desenvolver as pessoas, né? Fato. E ele realmente é muito bom, e isso eu vivenciei demais, você pegar uma pessoa lá que, né, crua, e de repente em 4 anos você desenvolveu e a pessoa voar e, né, para fora e realmente construir outro caminho. Nossa, isso para mim não tem preço, né? Até me arrepia aqui, porque eu me lembro de umas histórias que eu passei por isso também, né? Dentro da minha carreira de liderança técnica, né? Eu ainda não sou um gestor de pessoas, né? Tô caminhando para isso, né? Mas, assim, dentro da minha carreira técnica, eu já sou líder técnico há praticamente 5 anos, né? Então, assim, eu lido com times de 20 pessoas, 30 pessoas. Sim. Então, projetos gigantescos que Sim. envolvem centenas de pessoas, né? E cada pessoa tem uma particularidade. Sim. E dentro do time, a gente tinha pessoas que eu via potencial naquela pessoa, só que ela não acreditava nela mesma. E é engraçado isso. Aí, como você fala, você faz ali um DISC, aí você aplica a roda da vida, aí você aplica a parte do PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual. E aí você coloca a vida da pessoa num projetor, você coloca a vida da pessoa assim numa parede e fala aqui, cara, hoje você está aqui. Você quer chegar aqui? Sim. Sim. Então, vamos percorrer o caminho, vamos desenhar, vamos pensar em tempo, vamos pensar nos seus pontos fracos hoje, nos seus pontos fortes que você quer desenvolver, né? E o que você é bom hoje? O que você faz muito bem? Porque uma coisa que eu aprendi você tem que desenvolver e impulsionar os pontos fortes. Sim, né? exatamente. Explorar eles o máximo que você pode. Porque é ali que vai fazer a diferença, né? Então, assim, e quando você foca no ponto fraco, não, porque tem que melhorar aqui, porque isso aqui tá ruim, porque isso aqui tá ruim, até vai melhorar, mas o potencial de resultado ele é muito menor. Priorizar os pontos fortes. Exato. Então, assim, é legal quando você vê uma pessoa, isso aconteceu comigo, que estava prestes a ser demitida, e hoje essa pessoa ela é um líder técnico, ela trabalha numa cadeira do seu lado, ela recebe uma promoção. Nossa. Isso, assim, é o que eu falo para minha esposa. Não existe dinheiro. Não tem preço. Entendeu? Que paga isso. Não. Não existe dinheiro, porque a satisfação pessoal, ela sobrepõe qualquer expectativa financeira. Sim, exatamente. Né? É um propósito. Exato. Eu acho que passa a ser um propósito. Passa a ser um propósito, porque aí entra o fator humano. Exato. Né? E aí, quando entra o fator humano, quando você vê que você faz a diferença na vida de alguém, você se torna... não sei exatamente a palavra que usar, mas eu acho que você se torna assim, um agente de transformação. Sim, sem dúvida. Né? Então, assim, esse agente de transformação, quando você vê ali que você plantou aquela sementinha e aquilo começa a desabrochar, vira um negócio bonito, né? É bacana. É sensacional. E, assim, você dá confiança, né? Você dá credibilidade para o seu funcionário, para o seu colaborador, para ele ter essa autoestima, ele acreditar nele, ele tomar decisões também, ele mesmo buscar soluções. Ele vai se fortalecendo com isso, né? E aí você vai criando uma equipe que é autogerenciável. Sim, né? Com certeza. Que eles conseguem caminhar. Eu sempre pensei nisso. Eu sempre pensei assim, eu não vou deixar, eu tenho que explicar o máximo que eu posso, eu tenho que ensinar, eu tenho que desenvolver. Por quê? Se um dia acontece alguma coisa e eu não posso estar aqui,
A empresa não pode parar, Não o pode departamento parar. não pode parar. Exato. Eles têm que seguir igual. E hoje eu criei essa equipe, né? Legal. Então, depois de muito tempo, de acertos, né? E erros, né? De ajustes ali. Com certeza. Hoje, realmente, a equipe era autogerenciável, era uma equipe focada em resultado, né? E foi considerada a melhor equipe da empresa. Legal, parabéns. Né? Então, assim, é satisfatório, Muito, sim. né? De você ver pessoas que não estavam lá, né? Assim, não acreditando nelas, de repente elas voarem, assim, porque você deu esse caminho e falou, vai, né? Aquela pessoa que chega no trampolim, você pega e empurra, vai que você nada, que você consegue nadar. Sim, com certeza. Então, basicamente, eu acho que a importância do líder é assim, e o que eu vejo muito? Você vai desenvolver uma pessoa, a pessoa chega lá, olha, eu quero explicar, entender isso aqui, a pessoa dá qualquer, né? Alguns líderes dão qualquer, tipo, faz isso, isso, isso. Uhum. Ele não ensina, ele dá a resposta. O que eu faço, e isso é uma coisa que eu aprendi muito com o coaching, como que você entende esta situação? Para eu entender o que ela está interpretando, se é certo, se é errado, entender da forma que ela está pensando. Eu entendo assim. Tá, e se for assim, assim? E aí você vai desenvolvendo o pensamento crítico, a forma de decidir. É isso desenvolver. Pensamento crítico é uma coisa que eu trabalho muito no meu time. Porque, assim, quando você faz algo sem pensar, que você não analisa tudo que aquilo pode abranger, que aquilo pode te trazer de benefício, malefício, consequências a curto e longo prazo, você não consegue ter uma visão do todo. Não. Então, assim, às vezes você passa até pro chato. Sim. Mas, assim, o pensamento crítico não é o cara cri-cri que tá ali fazendo microgerenciamento, né? Não. Ele é o cara que fala assim, vamos pensar nas possibilidades. Sim. Né? Vamos pensar lá na frente, vamos pensar no não retrabalho. Sim, né? exatamente. Então, assim, o pensamento crítico, eu acho que... eu acredito que ele te leva para um nível de expansão de consciência muito grande. Muito. Porque quando você fala de expansão de consciência, você eleva maturidade, pensamento, forma de pensar. Autoconhecimento, principalmente. Sim. E junto com isso vem aquela fatia da empatia. Exato. Né? Porque tudo que você vai dar de diretriz para a pessoa é aquilo que você falou. Como que ela está entendendo? Exato. Porque eu posso dizer para você que isso aqui é um copo e você olha, não, é uma caneca. Então a gente faz uma volta lá no passado e a gente começa a se perguntar, por que essa pessoa acha que isso aqui é um copo? Vamos entender. Isso aí. E eu acho que quando você entra nesse aspecto de entender o porquê que a pessoa pensa, como que ela forma pensamento, o que deixa ela irritada, o que deixa ela feliz, você sabe como chegar nas pessoas. Você não precisa ter nenhum dom. Né? Então, a partir da observação, a partir da empatia, a partir do pensamento crítico, né? Você começa a entender. Você tem que ver a pessoa não só como um colaborador, como um elemento profissional ali, mas esse elemento profissional é uma pessoa. Exatamente. Quais as dores dela também? Você tá ali no dia a dia, conhecer que ela passa por certas situações e que podem impactar no trabalho dela em um dado momento. E você ter essa sensibilidade de entender. Mas espera aí, por exemplo, eu tenho um problema com um funcionário, mas num determinado dia. Espera aí, vamos ver. Por que ele chegou irritado, né? E acho que a gente também tem... É um tripé que eu analiso, né? Uhum. Então, assim... até que ponto é um problema do funcionário que ele não está conseguindo entregar o que ele precisa entregar? Até que ponto é um problema da empresa que não dá os recursos para ele entregar? Fato. E até que ponto é o gestor que não está sabendo administrar
o tempo desse funcionário, a demanda de trabalho dele, né? A especialidade dele. Talvez ele esteja só num lugar errado, Sim, né? Talvez assim, o cara nem saiba, né? Que ele tá no Exato. lugar errado. Porque ele tá lá trabalhando, vamos pegar, sei lá, um analista financeiro. Sim, Né? Ele tá lá trabalhando, fazendo conta e tal. Aí quando ele vê a galera do marketing passando, aquele olho brilha assim, nossa, que bacana. E ele nem sabe, ele nem, né? Ele não né? tem E essa ele não tem essa... consciência. Exatamente. E é engraçado, assim, de quando você vê essas coisas acontecendo. E quando você falou do ponto também de gerenciamento de tempo, a gente vê muito Sim. microgerenciamento. É, Né? E isso destrói um colaborador, isso destrói uma equipe. Eu acho que você tem que ensinar a pessoa a trabalhar. sim, Né? E tem uma coisa que eu gosto muito de aplicar para as pessoas que eu trago para o meu lado quando eu ensino do PDI, é a matriz de Eisenhower, que você divide ela em 4 quadrantes como se fosse um ciclo de PDCA. sim. Cara, o que é importante eu focar agora? É. O que eu consigo resolver O que é agora? prioridade, O que é prioridade, o que urgente. não é? Uhum. Exato. E eu acho que isso aí é pouco difundido. Porque você vê bastante isso em mentoring, em coaching, em Sim. especializações, entendeu? Tipo, de gestão de processo. E a pergunta que eu faço é, por que a gente não aprende isso desde sempre? Por que a gente não aprende empatia na escola? Muitas coisas, né? Por que a gente não aprende o desenvolvimento aí de potencialidades, né? Como Sim. desenvolver, o que eu tenho de melhor para oferecer e trabalhar nesse melhor, Sim. né? A gente não... Porque se a gente trabalhasse autoconhecimento, se a gente tivesse matérias no ensino básico, empatia, autoconhecimento, educação financeira, Sim, hoje nós viveríamos em outro patamar, com sim. certeza. O coaching na Alemanha, ele é dado no ensino médio, Olha só, que legal. né? Educação financeira e tudo mais. Então, assim, olha que avanço, né? Que se tem no desenvolvimento dessa pessoa, né? Ela já aprender o coaching lá, quando ela está se formando o seu caminho profissional, Formando mentalidade, né? né? Então, Quando você tá ali naquela fase dos... Vamos pegar a idade mais difícil ali, dos 9 até os 14, 15 anos, que é uma fase bem difícil. né? Pré-adolescência ali. Então, assim, se você consegue imputar esses valores, você vai ter um adulto muito diferente. Porque, assim, eu não tive orientação financeira dentro de casa. Não, nem eu. Eu não tive. Nem na escola, eu nem fui nada. aprender empatia poucos anos atrás. Não se falava em empatia. Não se falava em empatia. Né? Não existia assim, você né? sabia que você tinha que respeitar o próximo, entendeu? Não ofendê-lo. No máximo ser respeitá-lo. simpática, né? Mas empatia, sabe? É engraçado. O que seria, tipo, do Rodrigo hoje? Se o Rodrigo tivesse uma educação financeira, se o Rodrigo tivesse... Se os meus pais tivessem falado de janelas emocionais. Cara, hoje eu falo isso em casa. Hoje eu falo assim, gente, tem que cuidar o que você vai falar. Você tem que fazer isso, porque senão você pode magoar. Assim, a gente comete erros também, porque muitas vezes a emoção, o gatilho dela é muito mais rápido que a razão. Sim. Né? Mas eu acho que dentro da parte da liderança, eu acho que o líder também passa por isso. Sim. Quando você está na pressão de um diretor, de um CEO, e você tem que entregar um projeto, tem que entregar um trabalho orçamentário que vai, sabe, virar o ano da empresa. Eu acho que muitas vezes o líder ele tem que ter essa maturidade, né? Ele tem que ter, mas às vezes acaba que é ser humano também, entendi, Tem né? um lado E humano, às vezes o pessoal coloca o líder como algo heróico, né? O líder herói sempre se lasca, né? Então, e não é assim, ele tem as fraquezas dele, vai ter aquele dia que também não tá legal, que também, né, ele faz a gestão de emoção, mas vai ter um dia que talvez não vai dar, né, que pesa. Exato. Né? E você tocou num ponto que eu acho crucial. Se nós aprendêssemos gestão da emoção... Sim. A gestão de emoção, para mim, é basilar. Porque quando a gente fala dos 5 pilares da gestão da emoção, que a empatia é uma delas, principalmente, né? A gente, eu acho que mudaria
a gente mudaria futuros. Sim. De pessoas, de famílias, da nação. É. Sabe? E eu sou prova disso. E você também possivelmente deve ser prova disso. Porque quando a gente aprende a gerir emoção, você muda a sua forma de pensar. Muda total. Você muda as pessoas que estão ao seu redor. Porque você vira outra pessoa. Muda o peso que você dá para as coisas, né? Exato. A gente começa a selecionar o peso que você dá para as coisas, né? E aí uma pessoa desempenhando liderança... outra coisa que não se falava... Vamos colocar aqui há 10 anos atrás, 5 anos atrás, você não ouvia falar em gestão das emoções. Não. Né? Isso aí é algo assim... Eu acho que esse estilo hoje de liderança, uma liderança mais humanizada, né? Que ela pensa já no colaborador de forma como pessoa, assim... né? Como pessoa, ela está entendendo ele como pessoa também e que essa pessoa vai ter interferência no profissional dele, vai, né? Eu acho que você já dá um salto enorme na liderança aí, né? A gente não dá para separar profissional e pessoal, não dá para fazer isso. É impossível. Né? Hoje. Não dá. Né? Nós você não traz somos, um pouco, né? você traz e você leva. Não tem como. Somos, né? Não dá, não é uma caixinha lá que você vai divide lá, as coisas, chave, não, né? agora eu sou de casa, ou agora eu tô no trabalho. É muito difícil. A gente vai treinando, desenvolvendo, né, esse equilíbrio, né? Mas, assim, não é algo que 100% a gente consegue. Legal, não dá, é né? verdade. E a pandemia trouxe muito desse desafio para você aprender a conviver com isso, né? Muito, muito. Eu não sei como foi para você, mas a pandemia, para mim, assim, colocou meus limites à prova. Eu acho de todo mundo, né? Porque chegou uma fase que eu ouvi em casa assim, chega, sabe? Porque você tava tão naquela coisa que o seu ambiente da sala virava trabalho, a sua mesa virava trabalho, e você não sabia mais o que era trabalho e o que era casa. Né? Então, assim, o equilíbrio emocional ali tava ruim. E a falta de contato, né? De interação com as pessoas, né? Exato. Eu acho que isso aí pesou bastante, Exato. Né? Então, assim, foi um ponto ali que eu tive que trabalhar muito e eu tive que aprender a dizer não, que é uma coisa que o ser humano tem dificuldade em falar não, né? Então, assim, eu tive que aprender a dizer não para manter meu equilíbrio mental em dia. Para saber que, cara, 19 horas, eu tinha uma família, eu tinha filhos, eu tinha esposa, sabe? Eu tinha uma vida, eu tinha que me cuidar também, né? Fazer as minhas coisas. É uma autodisciplina, né? Exatamente. Que você tem que colocar. Beleza. Lu, e dentro da sua experiência, assim, que você tem de gestão de 36 anos... Né? É bastante tempo, hein? Muito. O que você percebe, assim, que... Aí você trouxe o coaching, né? Sim. O que você percebe que está faltando quando a gente fala de um líder e que quando ele pega um time, que ele é meio cru, assim, o que você acha que os líderes de hoje podem melhorar? O que eles podem buscar para ser melhores líderes, trazendo sua experiência, sabe? Então, eu acho que assim, a primeira coisa que eu acho que ele tem que alinhar com a equipe dele são os valores deles. Você não tem como liderar pessoas que não estão alinhadas com os seus valores, né? Por exemplo, eu trabalho no financeiro, eu tenho que ter valor de ética, de honestidade, de transparência. Se eu não tenho isso nos meus colaboradores, a coisa não vai andar, né? Então, eu acho que a primeira coisa aí seria você ter esse alinhamento de valores com quem tá na sua equipe, né? Um time. Então, tem que remar para o mesmo lado, não tem jeito, né? Outras coisas que eu acho que é bastante importante é reconhecimento, né? Do seu funcionário, reconhecer o quanto ele está se dedicando, o trabalho dele. Eu acho que um elogio faz tanta diferença, né? Você fala, putz, você fez um bom trabalho aqui, né? Sim. Você transforma, né? Inclusive o reconhecimento, só te cortando, desculpa, eu coloquei num artigo recente que eu publiquei no LinkedIn, que ele é um dos 7 pecados capitais que o líder que ele comete. Que, cara, falta de reconhecimento vai te levar para baixo. Vai. Porque você precisa reconhecer as pessoas. Sim. Como você falou, você não precisa reconhecer. Nem sempre é financeiro. Não. Nem sempre não. é financeiro. Aliás, eu acho que o financeiro, ele, dependendo, ele
ele é secundário. Eu concordo com isso. Ele Eu é sempre falo secundário, isso. né? Eu acho que a pessoa precisa... A não ser assim, a gente tem 2 tipos de funcionários. Aquele que trabalha pelo dinheiro, pelo salário, Sim. e aquele que faz o seu salário, Fato. né? Boa, muito bom. Então, aquele que trabalha pelo dinheiro, ele vai fazer aquilo que tá e tudo bem. Aquele que faz o seu salário, ele vai entregar o melhor dele. E neste caso, o peso financeiro tá lá embaixo. É verdade. Né? Então, É. a gente também tem que ver são esses Sim. 2 lados. Uma coisa que eu acho que também falta muito aí em alguns líderes é trabalhar a parte comportamental da sua equipe, né? E entender como ela funciona, entender o que ele quer, né? Porque tem um livro, né, do Simon Sinek, né, Sim. que fala assim, comece pelo porquê. Esse livro é muito bom. É É o vermelho, fantástico. né? É um Sim. branco com as letras vermelhas. Sim. E aí a equipe entender o porquê, qual é o porquê dela, de cada um, e qual é o porquê do líder, né? Então, assim, eu acho que isso faz toda a diferença, né? Com certeza. E essa questão comportamental, eu acho que hoje está tão importante, né? Os skills, né? Sim. Que eu acho que é determinante para a pessoa ficar na cadeira dela ou cair fora. Uma coisa bacana também do livro do Simon, assim, que tipo, não é simplesmente um nome, né? O comece ele pelo porquê. É engraçado essa história que eu vou contar, mas eu lembro muito da Catarina, né? Ela teve uma fase de vida, eu acho que foi ali entre os 4 e 5 anos, que tudo que a gente falava para ela perguntava o porquê. Por quê? Ah, mas por que tem que fazer isso? Não, porque isso aqui é um celular. Mas por quê? Ah, porque eu preciso ligar. Mas por que você precisa ligar? Então, assim, é uma fase de descoberta que abre um leque gigantesco. Sim. Né? Então, assim, quando você começa pelo porquê, eu acho que aonde você chega, ele vai te levar, ele vai te cunhar para o propósito. Exatamente. Porque quando você descobre o propósito daquilo que você está fazendo, você entende se é aquilo que você quer. Sim. Como vida, como o trabalho. Porque, assim, quem que acorda de manhã e fala assim, nossa, hoje eu tô feliz, eu vou trabalhar? Não tem. Não tem. Não. Né? Então, assim, você trabalha, só que, assim, quando você sabe o que você está fazendo, que você vê que aquele propósito, ele te gera frutos para pessoas, porque o propósito sempre é para pessoas. Sim. Nunca é para você. Não, é sempre em relação aos outros, sempre né? Sempre em relação aos outros, né? Então, quando você encontra o propósito no que você faz, seja servir um café, que você vai servir o melhor café da sua vida, eu acho que aí você está cumprindo o seu papel. E Sim. esse livro do Simon fala muito disso. Fala. Né? Então, comece pelo porquê. Por que eu faço isso? Por que eu não faço isso? Por que as pessoas fazem aquilo? Aí você começa a entender e isso vai te cunhar, tipo assim, qual que é o meu propósito na vida? Ou por que eu estou fazendo isso? Ou por que eu não estou fazendo aquilo? Sim. Eu acho muito interessante e eu não vejo muitos líderes fazendo isso. Não. Né? E eu acho que seria interessante. Por que eu sou líder? Eu escolhi ser líder porque eu acho que liderança, quando você escolhe liderar, é diferente de quando você recebe um cargo de chefe. O líder, ele muda a história de vida das pessoas. Sim. Né? Eu até, pegando um outro gancho do LinkedIn também, que até coloquei lá assim, que quando eu recebi a proposta para ser líder técnico, né? Eu cheguei, comentei com a minha esposa e falei, recebi essa proposta assim, assim, assado. Ela falou, legal, bacana. Mas você sabe que você vai impactar a vida das pessoas. Como assim? Depois, tá até escrito lá, não me lembro exatamente como eu escrevi, mas se não me engano tá assim. Depois do cônjuge, você vai ser a pessoa que vai mudar a vida dessa outra pessoa. E de fato é uma verdade. Sim, sim. Porque o que você vai falar para ela no seu dia a dia, as decisões que você vai tomar que vão impactar nela, cara, isso pode mudar a vida dela no trabalho, em casa, com os filhos, comportamental. E eu acho Positiva ou negativamente. Exatamente. Eu acho que quando você, voltando agora, quando você se torna líder, eu acho que não existe uma coisinha, eu fui promovido, agora eu sou líder. Não.
No meu ponto de vista, o você pessoal, escolhe ser. Não, e assim, eu acho que o pessoal hoje ainda tem muito essa confusão. O pessoal, gestão é uma coisa, liderança é outra. Você pode ser um bom líder e um péssimo gestor. Ou vice-versa, né? Exatamente, né? E assim, não necessariamente você é gestor, você é líder. Fato. Líder se desenvolve. Líder é uma função, é uma postura, não é um cargo. Exatamente, né? é uma postura. Exatamente. Então, assim, é essencial que o gestor se transforme num líder. Ele tem essa responsabilidade, né? Mas não necessariamente ele já ocupa uma cadeira de liderança, mas não necessariamente ele está como um líder. Sim, né? fato. Então, e isso acho que hoje é uma confusão que acontece e que é séria. Com certeza. Porque as pessoas são colocadas numa cadeira de comando, numa pose de liderança, mas não tem essa habilidade. Fato, verdade. E as empresas, elas colocam as pessoas sem se preocupar com a habilidade de liderança. Só que dentro de uma equipe, a liderança é o que vai fazer essa equipe caminhar para frente ou não. O gestor está mais ligado a processo. Fato. Né? A fluxo, a metodologia, a parte mais técnica. Exato. A liderança ela está ligada mais a comportamental, né? De que forma que a gente pode seguir, traz o pessoal para o lado dele, vamos seguir junto. O que você tem dificuldade? Eu tô junto, eu tô aqui. É porque você exercita o poder da influência, né? Exatamente, né? Sim. Então, assim, e você tem que ser o apoio, né? Muita gente, muitos gestores, e eu conheço muita gente que acha que, né, os colaboradores têm que servir a ele, e é o contrário. Fato. É o líder que tem que servir, tem que ser apoio, suporte para os colaboradores, né? Com certeza. O líder que vai puxar, né? Quando Exatamente. A gente pensa em líder, assim, você imagina logo aquele cenário de internet, né? Você coloca líder no Google, você vê lá um cara, tipo, indo na frente como uma flecha, ou ele em cima do topo da montanha, puxando as pessoas, né? Isso, de fato, é o líder, né? Exatamente. É o pessoal que vai junto, que vamos fazer junto. Sim. Que nem tem situações na empresa que a gente passa, principalmente quem trabalha no financeiro, sabe que às vezes algumas coisas acontecem. Vamos supor, fez um pagamento errado, né? Ou atrasou um pagamento, ou não viu. Tem líderes que falam, assina um adiantamento e é com você. Eu nunca fiz isso. Eu nunca fiz isso, porque a responsabilidade é minha. Sim, claro. E a pessoa errou. Sim. Mas ela errou sob minha gestão. Com certeza. Né? Você divide culpa, né? Porque não é porque você é líder, cara, foi você que fez. Não, peraí, vem cá. Peraí. A pessoa estava abaixo de mim. A pessoa estava comigo. Então, peraí. Ele é meu liderado, vem cá, vamos entender. Né? Onde aconteceu a falha, por que aconteceu. Mas vamos embora, vamos resolver o problema e vamos embora. Sim, entendeu? É isso aí. Então, eu acho que isso é uma questão assim que muita gente não faz. Muita mesmo. Muita gente não faz. Você sabe que agora, né, eu estou me desligando até da empresa, né, para fazer aí carreira solo, né? Legal, bacana. E uma decisão e tanto. Foi uma decisão Parabéns, difícil. porque é uma decisão muito difícil. Mas eu descobri que eu tenho um propósito. Boa. Né? E eu acho que quando a gente tem um propósito, tem coisas que começam a virar amarras, né? E aí, né? Você quer seguir esse propósito, né? Claro. E eu quero seguir no meu propósito, que é transformar pessoas, né? Legal. E aí, pessoas que foram, né? Pegar o que eu estava fazendo, né? Que eu estava treinando para assumir, a pessoa simplesmente olhou e falou, Lu, o pessoal é fechado com você, não é com a empresa. Caraca. É fechado com você. Eles fazem por você. Eu falei assim, mas é uma coisa que eu construí, eu conquistei, eu trabalhei e eu construí. Agora é você que vai ter que trazer para você, né? E aí ela falou assim, agora que vai ser a parte difícil, né? Mas assim, então você percebe que você realmente conseguiu uma união, conseguiu entrar na cabeça das pessoas, no sentido de que era um time,
né? Não é algo separado, não tinha aquela concorrência, sabe? Aquela competitividade. Isso é uma coisa que eu sempre trabalhei para ser uma equipe, tipo assim, um por todos, todos por um mesmo, sabe? Para não ter rivalidade, para sempre trabalhar no espírito de entreajuda, porque é desta forma que a coisa seguiu. Legal. Você tocou num ponto que eu acho muito legal. Quando você fala assim, entrar na cabeça das pessoas para que aquilo funcione, como que você enxerga a persuasão nesse caso? Eu acho que é mais, assim, a persuasão, eu acho que ela vem mais do exemplo do que você põe em prática, né? Você até consegue mostrar a importância daquilo. Eu acho que a persuasão primeiro começa com o seu exemplo, né? Você tá fazendo, você só não está falando, você está agindo também desse jeito, Sim. né? Então assim, eu quero que vocês tenham esse espírito de colaborativo, mas eu tô falando, não, eu estava junto. Então isso acaba servindo para você, né, influenciar as pessoas pelo exemplo. Perfeito. Né? E com o conhecimento, e eles entendendo que aquilo era uma equipe, né? Mas tudo de forma, eu acho que muito prática. Eu acho que está mais aí a importância da persuasão. Sim, é uma coisa que muita gente confunde. Persuasão com manipulação. Com manipulação, não é? Muita gente confunde. Não, você está me persuadindo. Não. Eu estou te ensinando, estou te dando exemplo. Talvez você esteja confundindo persuasão com manipulação. E não tem nada a ver. Manipular é uma coisa que eu gosto de frisar muito para as pessoas. Quando você manipula, você destaca os seus interesses. Exato. Sobrepõe os seus interesses sobre os interesses da pessoa. Né? E quando você influencia, quando você fala de persuasão, você trata de interesses mútuos. Então, eu ganho, você ganha ou todo mundo ganha? Sim, você está mostrando aquilo lá. Exato. Né? Não é só sobre mim, mas é sobre um todo. Sim, né? Eu acho que é bem por aí. E eu acho que a persuasão, quando você trabalha ela com uma boa influência, que você consegue construir a imagem do líder, cara, é aquilo que a gente vê na internet. É um bando de gente seguindo uma pessoa, não porque ela é chefe, mas porque eles acreditam naquilo que aquela pessoa fala, na forma como a pessoa age, na forma como ela transmite as verdades, né? E eu acho que é isso que talvez entre um pouco de poder de convencimento, mas também que está ligado à persuasão, né? Sim, sim. Então, assim, as pessoas não vão te seguir porque você pode demiti-las. Elas vão te seguir porque elas acreditam em você. Sim, né? confiam. Confiam, exatamente. Elas sabem que em qualquer momento, qualquer que seja a situação, pode ser pessoal, pode ser profissional, você vai estar ali, que é aquilo que você falou, a liderança humanizada. Você está vendo a pessoa sem o crachá. Exato. Né? E você está vendo o ser humano que está ali. Sim. Né? A pessoa pode se abrir. No meu caso, quando eu conversei com aquelas pessoas que eu te comentei, que eu fiz o trabalho de recuperação, digamos assim, é uma coisa que é muito bacana. Assim, tinha um colaborador nosso que ele não conversava com a família, ele não tirava férias porque ele achava que trabalhar era mais interessante. Aí quando você começa a trazer esse lado de, cara, atrás de um crachá tem um ser humano, ou daquela velha frase, nenhum CNPJ vale um AVC. Sim, exato. Né? Que você começa, tipo assim, ó, cara, para um pouquinho. Você não vai deixar de ser promovido, você não vai deixar de ganhar um projeto legal porque você está descansando. Quando a gente inverte a ordem, né, é o que eu sempre falo, a gente não pode inverter a ordem de vida e trabalho. Não, Se a gente inverte isso, tudo vai por água abaixo. Você tem que saber os limites, Exato. Eu acho que o equilíbrio é a palavra correta, né? Então, eu lembro desse fato que eu conversei com ele, trabalhei muito, acho que foram 4, 5 meses ali. Não foi um coaching, foi uma mentoria, né? E trabalhando essa questão aí de reorganização de tempo e tal. Hoje, é engraçado que eu pego o Instagram para olhar assim, eu vejo ele tá viajando aqui, viajando para lá, ele tira férias. Cara, isso é legal. Até por uma questão de autoestima, né? Exato. Ele voltou a falar com a família. Exato. Sabe? É legal isso. Então, tipo assim, eu sempre falo com a minha esposa, lembra de tal fulano que eu fiz assim, assim, assado? Tem uma pessoa também que a gente gosta muito, que
que ele mora no litoral e ele também, tipo assim, ele morava lá e ele não aproveitava nada. O cara passava o dia inteiro enfiado dentro de um quarto estudando, né? E eu falei assim, cara, a sua vida é mais do que isso, né? Então, assim, vem cá, vamos conversar. Sim. E hoje o cara tá noivo, vai pra academia, trabalha, tipo assim, é legal. Você chama ele para uma consciência, né? É a elevação da consciência, que foi Exatamente, o que a gente falou, né? Exatamente. Lu, e outra coisa, vamos lá. O que mudou na sua vida, assim, que chaveou depois que você entendeu que o coaching fazia parte de você? Eu acho que mudou muita coisa, né? Porque, assim, eu entendi, porque eu fiz, né, a formação de coaching, né, a formação completa, e eu atendi alguns processos de coaching em paralelo, né, fora da empresa, coaching pessoal, enfim. E eu tive muitos resultados bons, assim, resultados de transformar mesmo a vida da pessoa. A pessoa chegou, assim, com uma história de vida que eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer, né? Sim. E aí, nós fomos levando. No final do processo, a vida dela estava transformada. É legal isso, né? E aí, a satisfação que eu senti, eu falei, não tem dinheiro que pague isso. É isso que eu quero para minha vida. Legal. Né? E foi aí que eu já vinha, né? Eu sempre gostei de psicologia, tal, né? Então eu sempre gostei de pessoas, de né, realmente entrar e fazer algo por essas pessoas, seja lá de que forma fosse, né? E aí o coaching me trouxe isso, né? E aí quando eu também apliquei na empresa e eu vi a transformação do meu pessoal. Pessoas assim, eu tive um funcionário que ele chegou novo para mim e falou assim, ele trabalhava até na parte de cobrança, ele falou assim, passou uns 3 meses, ele falou assim, Luciana, eu não quero mais. Eu falei, mas não quer por quê? Não, porque eu quero um emprego que me dê isso e aquilo, né? Aí eu falei, tá bom, então vai lá, tenta o seu emprego. Ele não conseguiu, ele tinha 18 anos, tá? Aí ele falou, não, vou ficar aqui, tá bom. Mas eu acho que não vai dar certo. Se você quiser, vai dar certo. Boa. E aí, fomos juntos. Eu falei, você vai apanhar. Né? No sentido figurado. Eu falei assim, você vai apanhar, mas você vai sair daqui um expert. Ele mudou, ele fazia desenho técnico. Ele mudou para economia. Olha isso. E ele ficou 4 anos comigo e saiu voando. Que legal. Que valor tem isso? Não tem como precificar, não tem. Não tem. Então, eu assim, nossa, para mim, então, isso aí para mim já mudou. E eu falei, é isso que eu quero fazer da minha vida. Legal. É esse propósito. Agora vamos para uma coisa que é interessante também. Existe hoje na internet muito meme que tira barato de coaching. Sim. Como que você encara isso? Péssimo, né? Mas assim, eu acho que assim, o coaching, ele se banalizou. E muitas pessoas não conhecem o processo de coaching. E aí sai falando que não sabe, né? Confundem coaching com mentoring. Com consultoria, com terapia. Com terapia. Não tem nada a ver, né? Exato. Até, eu estava falando com a Giovana esses dias, eu falei assim, a terapia, ela analisa o sujeito daqui para trás. Sim. O que aconteceu no passado dele para chegar. O coaching, ele vai te levar daqui para frente. O que aconteceu, ele não quer saber. E é até ele legal, vai caminhar assim, para você para frente. E é até legal, entendeu? assim, para você poder explicá-lo, o que diferencia a terapia, o coaching, o mentoring e a consultoria. Porque eu acho que muita gente não sabe. E eu acho que muita dessa gente que não sabe que tira o barato, entendeu? Exatamente. Então, o coaching, ele é uma ferramenta, assim, de autodesenvolvimento fantástica, né? É baseado nas próprias clarezas que o indivíduo vai ter dele, junto com as ferramentas que a gente aplica, com as perguntas. Ele é baseado na maiêutica socrática, que é pergunta e resposta, e e mergulha. Você faz uma pergunta, a pessoa mergulha e fala, puxa vida, eu nunca pensei nisso. E aí ele vai tendo mais conhecimento de si.
E isso faz ele caminhar para aquilo que ele quer, para um resultado que ele quer. Então, ele está no ponto A, ele vai caminhar para o ponto B. A gente traça estratégia e vai trabalhando com ferramentas e tudo mais. Então, é ele que vai descobrindo as próprias potencialidades dele. O coaching, ele só ajuda a descascar uma cebola, sabe? Vai tirando camada por camada. E ele chega. A terapia, ela vai analisar o que aconteceu lá atrás, na vida da pessoa, que traz a pessoa para cá. O que fez? Como que isso aconteceu? A formação de pensamentos, formação de... Algum trauma, o que aconteceu, sim. Crenças e tudo mais, né? O que aconteceu para que ela se tornasse isso ou estivesse desse jeito? E vai trabalhar, ressignificar algumas coisas, né? Então, trabalhar para trás, lá no passado. O coaching, o olhar é futuro. A mentoria, ela vai te falar o que você tem que fazer mesmo. Ela não vai perguntar, olha, não, você vai fazer isso, 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 para você chegar a isso. Ela vai te dar o caminho das pedras mesmo, né? Então, eu fiz isso, então você vai fazer isso, você quer isso, então você vai ter que fazer isso, isso e isso. Né? Eu posso entender, então, que o coaching é o cara que vai te ensinar, tirar as pedras do caminho, e o mentoring é o cara que vai te dizer exatamente aonde ou qual pedra você vai pisar. Sim, mas o coach, ele na verdade, ele não ensina. Ele faz a pessoa olhar para ela, através das ferramentas, né? De perguntas, de empatia e tudo mais. Tá. Vai fazer você ela olhar para ela e descobrir o que ela tem de potencial. Ela mesma vai ter esse olhar. Ela vai se descobrir. Várias pessoas que eu fiz coach falaram, puxa, eu não tinha pensado, eu não tinha visto desta forma. Porque você vai conduzindo para que ela se descubra. Entendi. Então, a pessoa mesmo faz o trabalho guiado. Guiado, exatamente. Entendi. Guiado. E aí, no mentoring, o cara vai dizer, ó, para você ser um mentor, você vai ter que seguir exatamente isso. Você quer ser um líder? Ó, eu tenho um método de liderança. É isso, 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 isso. Entendi. Entendeu? O consulting, que é consultoria, é conselho e aconselhamento. Sim, sim. Né? Ele não precisa ter a vivência. Ele tem que ter o conhecimento, mas ele não precisa ter a vivência. Olha, eu acho que você indo por esse caminho dá certo. Entendi. Entendeu? No modo que ele enxerga. Até porque, assim, o que a gente vê bastante hoje? O terapeuta. O terapeuta, ele não é um médico, ele não é um coaching e ele não é um mentor. E ajuda muitas pessoas. Sim. Né? Ele tem uma formação ali de terapia, né? Mas não é nada muito aprofundado, ele não é um psicólogo, né? Assim, ele não é um psiquiatra. E assim, ele pega um pouco de tudo. E assim, você acha, na sua concepção, né? Pelo que você estudou, você aprendeu, o que você desenvolveu, que a terapia, de fato, ela tem ali alguma coisa de ressignificância na formação de pensamentos, coisa assim, e se juntar com uma ferramenta de coaching, de mentor e dar resultado? Não tem como? Não. Por quê? Porque são processos diferentes. Mesmo um psicólogo, ele não pode usar de ferramentas terapêuticas num processo de coaching. Não pode. São coisas diferentes. Entendi. Senão você realmente acaba mais confundindo do que ajudando. Legal. Bacana. Bom, Lu, a gente está indo para o final do quadro aqui. Passa muito rápido, Passa. Né? Muito Poderia rápido. ficar conversando à vontade horas, aqui. horas, então, assim, pegando a sua carreira, né? Que ela é pautada muito em liderança, tudo que você estudou, que você aprendeu. O que você teria para passar de aconselhamento para quem deseja ser um coaching ou para quem deseja se tornar o líder? Que caminho você daria, uma clareza de caminho para essas pessoas, para que elas tivessem um entendimento melhor de onde elas estão, como que elas têm que chegar nesse ponto? Então, para as pessoas que querem ser líder, acho que o primeiro pré-requisito é gostar de pessoas. Se você não gosta de pessoas, você não vai conseguir liderá-las, né? Porque justamente você tem que ter empatia, você tem que ter aquela proximidade, você tem que ter o olhar humano. Isso, na minha concepção, no que eu fiz e deu certo para mim, claro. Né? Claro que cada um aí tem uma linha, né? Essa é a minha linha. Eu acho que você não tem como ser parte de um time
se você não gosta de pessoas. Não tem como, é verdade. No meu entendimento, isso não Eu tem como concordo. acontecer. Sim, Né? concordo. Então, assim, a primeira coisa é gostar de pessoas. E aí, fazer realmente um trabalho de autoconhecimento, né? Se autoliderar primeiro. Né? Quais são as minhas forças e trabalhar nessas forças. Ainda a questão da disciplina também, né? Que aí você vai... eu tenho que fazer autodisciplina, eu tenho que ter autoliderança, eu tenho que fazer a minha gestão de tempo, a minha gestão, a inteligência emocional, né? Quais são os meus valores, né? Sim. Então, eu acho que você tendo esse entendimento, você já começa aí um caminho para uma jornada de liderança que eu acho que não tem muita volta, não. Acho que é por aí. É legal, porque você entra no mundo, você descobre outro mundo. Né? E o coaching, assim, para quem realmente, para desmistificar um pouco o coaching, é uma ferramenta muito bacana, com muito resultado, né? Porque é o coaching genuíno, Sim. né? O pessoal meio que atrapalha um pouco aí esse conceito, por questões de profissionais que talvez não têm muita seriedade, né? E acaba, né, banalizando esse processo, que é muito bacana, tem muito resultado, né? Então, assim, um líder que tem coaching, eu acho que ele faz toda a diferença. Eu acho que vale a pena fazer e buscar um curso, uma formação que eu acho que é muito válido. Sem fazer propaganda para o IBC aqui, mas já fazendo. Sim. Eu acho que é um dos mais conhecidos, né? Tem o IBC, tem o do Jerônimo Telmi, que é o IGT. Né? Quem que é o seu modelo de liderança? Quem você se inspira, Lu? Fiquei com essa pergunta pro final. Quem eu me inspiro? Eu me inspiro em tantas Mas pessoas. Que é, tipo assim, assim. Ó, se você pudesse colocar dentro de um pódio lá no número 1 e dar uma coroa de campeão para ele, quem que é esse cara? Flávio Augusto. Flávio Augusto. Eu acho esse cara fera. Muito bom. Eu vi já a palestra dele, eu assim, engulo o conteúdo dele. Eu acho que ele é muito bom. Ele é muito fera. Sim, né? Então, eu acho que é uma referência. Legal. Boa referência. Parabéns. Obrigada. Legal. Lu, queria agradecer por você ter aceito esse convite. É um bate-papo muito legal, muito enriquecedor. Eu que agradeço, imagina. E com certeza eu acho que é algo que é pouco falado, né? Então, assim, que é muito importante, né? Que hoje, basicamente, no trabalho, no meu trabalho, eu vejo, assim, que falta muito, né? Então, a gente não só no meu, no seu, no de fulano... Acho que em geral, né? Geral, as pessoas se preocupam muito com a cadeira executiva, muito com a cadeira de gestão, né? Coordenação, com os etc. processos, né? Mas esquecem da figura carne, a pessoa que está ali por trás de tudo aquilo, né? Exato. Eu acho que quem tem inteligência emocional, quem trabalha com empatia, quem sabe utilizar ferramentas de coaching e sabe utilizar também o mentoring, eu acho que esse cara ele vai fazer a diferença no mundo, porque aquilo que a gente fala é o propósito que sempre vai ser para atingir alguém, né? Beneficiar alguém. E as empresas também, eu acho que elas têm que ter mais consciência, né? De habilitar, capacitar a pessoa para uma liderança, entender que o capital mais valioso dela são as pessoas. Verdade. Com certeza. Enquanto acho que não tiver esse entendimento... O ativo mais valioso de qualquer empresa, com são certeza, vai ser as pessoas. Né? Porque sem pessoas, a empresa não existe. Exatamente. Né? E acho que quando as empresas enxergarem dessa forma, vai ser uma virada de chave fantástica. Verdade. Então tá, Lu, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço pela oportunidade. Claro, aí, muito obrigada. De nada. Galera, estamos aqui encerrando então mais um podcast hoje com um tema muito bacana. Teríamos horas para falar por aqui, mas a gente fica por aqui. Logo mais traz mais novidades para vocês. Valeu, gente. Muito obrigado.